Catequese sobre São José, número 8. São José, Pai na ternura. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Hoje gostaria de aprofundar a figura de São José como Pai na ternura. Na Carta Apostólica Patris Corde, 8 de dezembro de 2020, tive a oportunidade de refletir sobre este aspecto da ternura, um aspecto da personalidade de São José. De fato, embora os evangelhos não nos deem quaisquer detalhes sobre como ele exerceu a sua paternidade, podemos estar certos de que o seu ser, um homem justo, também se verificou na educação que deu a Jesus. José via Jesus crescer em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Assim diz o Evangelho. Como o Senhor fez com Israel, assim ele ensinou Jesus a andar, segurando-o pela mão. Era para ele como o pai, que levanta o filho contra o seu rosto, inclinava-se para ele, a fim de lhe dar de comer. É bonita esta definição da Bíblia, que mostra a relação de Deus com o povo de Israel. E pensamos que tenha sido a mesma relação de São José com Jesus. Os evangelhos atestam que Jesus sempre usou a palavra Pai para falar de Deus e do seu amor. Muitas parábolas têm como protagonista a figura do Pai. Uma das mais famosas é certamente a do Pai misericordioso, narrada pelo evangelista Lucas. Esta parábola sublinha não só a experiência do pecado e do perdão, mas também a forma como o perdão chega à pessoa que errou. O texto diz: estava ainda longe, quando seu pai o viu e, movido de compaixão, foi ao encontro dele, abraçou-o e beijou-o. O filho que esperava um castigo, uma justiça que no máximo lhe poderia ter dado o lugar de um dos servos, mas encontra-se envolto no abraço do seu pai. A ternura é algo maior do que a lógica do mundo. É uma forma inesperada de fazer justiça. É por isso que nunca devemos esquecer que Deus não se assusta com os nossos pecados. Convençamo-nos bem disto. Deus não se assusta com os nossos pecados. É maior do que os nossos pecados. É Pai, é amor, eterno. Não se assusta com os nossos pecados, com os nossos erros, as nossas quedas, mas assusta-se com o fechamento do coração. Isto sim, fala o sofrer. Assusta-se com a nossa falta de fé no seu amor. Há uma grande ternura na experiência do amor de Deus. E é bom pensar que a primeira pessoa que transmitiu esta realidade a Jesus foi precisamente José, pois as coisas de Deus vêm sempre até nós através da mediação de experiências humanas. Há algum tempo, não sei se já contei isto, um grupo de jovens que fazem teatro, um grupo de jovens pop, modernos, ficaram impressionados com esta parábola do Pai misericordioso e decidiram fazer uma peça de teatro pop com este tema, com esta história. E fizeram-na bem. E no final, o tema principal é que um amigo ouve o filho que se afastou do pai, que queria voltar para casa, mas tinha medo que o pai o expulsasse e castigasse. E o amigo diz-lhe, naquela ópera pop, manda um mensageiro e diz que queres voltar para casa, e seu pai aceitar receber-te, que põe um lenço na janela, naquela que verás quando chegares à reta final. Assim foi feito. E a ópera, com cantos e danças, continua até ao momento em que o filho inicia o caminho final e vê a casa. E quando olha para cima, vê a casa cheia de lenços brancos, cheia. Não um, mas 3 ou 4 para cada janela. Esta é a misericórdia de Deus. Não se assusta com o nosso passado, com os nossos aspectos negativos. Assusta-se apenas com o fechamento. Todos temos contas a acertar, mas acertar as contas com Deus é belíssimo, porque começamos a falar e Ele abraça-nos. A ternura. Assim podemos perguntar-nos se experimentamos esta ternura e se, por nossa vez, nos tornamos suas testemunhas. Pois a ternura não é sobretudo uma questão emocional ou sentimental, e a experiência de nos sentirmos amados
e acolhidos precisamente na nossa pobreza e miséria, e por conseguinte, transformados pelo amor de Deus. Deus não conta apenas com os nossos talentos, mas também com a nossa fraqueza redimida. Isto, por exemplo, faz São Paulo dizer que há um desígnio sobre a sua fragilidade. De fato, escreveu à comunidade de Corinto: para que não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me ferir, a fim de que não me orgulhasse. A esse respeito, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele respondeu-me: basta-te a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza. 2 Coríntios 12, 7 ao 9. O Senhor não nos tira todas as fragilidades, mas ajuda-nos a caminhar com as fragilidades, pegando-nos pela mão. Pega pela mão as nossas fragilidades e põe-se perto de nós. Isto é ternura. A experiência da ternura consiste em ver o poder de Deus passar precisamente por aquilo que nos torna mais frágeis, mas sob condição de nos convertermos do olhar do maligno, que nos faz olhar para a nossa fragilidade com um juízo negativo, ao passo que o Espírito trá-la à luz com ternura. A ternura é a melhor forma para tocar o que há de frágil em nós. Observai como as enfermeiras, os enfermeiros, tocam as feridas dos doentes, com ternura, para não os ferir mais. E assim, o Senhor toca as nossas feridas, com a mesma ternura. Por isso, é importante encontrar a misericórdia de Deus, especialmente no sacramento da reconciliação, na oração pessoal com Deus, fazendo uma experiência de verdade e ternura. Paradoxalmente, também o maligno pode dizer-nos a verdade. Ele é mentiroso, mas arranja-se para nos dizer a verdade a fim de nos levar à mentira. Mas se o faz, é para nos condenar. Ao contrário, o Senhor diz-nos a verdade e estende-nos a mão para nos salvar. Entretanto, nós sabemos que a verdade vinda de Deus não nos condena, mas acolhe-nos, abraça-nos, ampara-nos, perdoa-nos. Deus perdoa sempre. Ponde isto na cabeça e no coração. Deus perdoa sempre. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão, mas Ele perdoa sempre, inclusive as coisas mais terríveis. Faz-nos bem, então, espelharmos-nos na paternidade de José, que é um espelho da paternidade de Deus, e perguntarmos-nos se permitimos que o Senhor nos ame com a sua ternura, transformando cada um de nós em homens e mulheres capazes de amar desta forma. Sem esta revolução da ternura, é necessária uma revolução da ternura. Corremos o risco de permanecer presos numa justiça que não nos permite erguer-nos facilmente e que confunde redenção com castigo. Por esta razão, hoje desejo recordar, de um modo especial, os nossos irmãos e irmãs que estão na prisão. É justo que quem erra pague pelo próprio erro, mas é também justo que aqueles que erraram possam redimir-se do seu erro. Não podem haver condenações sem janelas de esperança. Qualquer condenação tem sempre uma janela de esperança. Pensemos nos nossos irmãos e irmãs encarcerados e pensemos na ternura de Deus por eles e rezemos por eles, para que encontrem naquela janela de esperança um caminho de saída rumo a uma vida melhor. E concluamos com esta oração. São José, Pai na ternura, ensinai-nos a aceitar que somos amados precisamente naquilo que é mais débil em nós. Concedei que não coloquemos qualquer obstáculo entre a nossa pobreza e a grandeza do amor de Deus. Suscitai em nós o desejo de nos aproximarmos à reconciliação, para que possamos ser perdoados e também que nos tornemos capazes de amar com ternura os nossos irmãos e irmãs na sua pobreza. Estai próximo daqueles que erraram e que pagam um preço por isso. Ajudai-os a encontrar, juntamente com a justiça, a ternura para recomeçar. E ensinai-lhes que a primeira maneira de recomeçar é pedir sinceramente perdão para sentir a carícia do Pai.